minha esperança. Só Ele é minha rocha, minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei abalado. Só Ele é minha rocha, minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei abalado. Somente em Deus espera minha alma silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus espera minha alma silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei abalado. Só Ele é minha rocha, minha salvação. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras do programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje, dentro da nossa programação, o quadro Falando Francamente com meu amigo, pastor querido, Ricardo Andrade. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos, paz do Senhor a vocês, que nós tenhamos uma terça-feira abençoada aqui juntos. Amém. Até às 11h30 da manhã nós vamos estar juntos aqui, edificando o corpo de Cristo através da nossa programação, e já incentivamos a você a deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar através do Falando Francamente. Bom dia, Ângela Voltier. Bom dia! Como vai você? Vou bem, E as suas forças? estou quase voltando. Que notícia boa! Hoje é dia de dar ação de graças ao nosso Deus. Glória a Deus. Aninha de Jesus, bom dia. Bom dia, pastor. Você está bem? Estou bem, você? Eu estou bem também, graças a Deus. Pastor Daniel Rocha, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Eu estava te ouvindo cantar, você é uma bênção. Qual é a sua última composição que você acabou de escrevê-la? Um olhar para muitos olhares. Um olhar para muitos olhares. Isso significa? Preciso passar Jeremias 18. Tá bom, então. A alegria do Senhor é a nossa força, dona Ângela. Hoje, dia 5 de março, nós temos datas comemorativas. Então, vamos a elas nesta manhã de terça-feira. Hoje é o dia do filatelista brasileiro. Ô, dona Ângela, filatelista é alguém que está relacionado com alguma coisa, com um selo. Mas eu não sei dizer o que é. É um colecionador? Não é mais fácil falar o dia do colecionador? Mas não fui eu que coloquei esse nome. Então, parabéns, temos aí alguém nas nossas redes sociais que é um filatelista. Parabéns para você. O senhor é um filatelista? Não sou. É. Não sou. Eu acho que isso encaixa um pouquinho comigo, mas com duplo sentido. Quando eu vou nas igrejas, assim, que eu filo. Por exemplo, eu vou em Diadema qualquer dia agora e já estou pensando no quê? Na glória do Senhor. Sim. Uou. Tô ligado. Vamos lá, hoje, dia 5 de março, também é o dia
da música clássica. Ô, Daniel, parabéns para você. Parabéns. Você gosta de uma boa música clássica? Você gosta de ouvir Beethoven? Gosto, mas assim, mais atual do que eu gosto de ouvir é Kennedy e Richard Clayton. Ah, que legal. E o senhor, pastor Ricardo Andrade? Cara, eu vou te falar que eu gosto bastante. É. Quando eu estou sozinho, quando eu estou no carro, tem uma rádio que eu sempre ponho no carro lá, todo mundo manda eu tirar, mas aí eu tento dar uma perseverada lá, que é só de música clássica. Quando eu estou em casa sozinho, às vezes eu ponho assim, no YouTube você tem muita coisa que dura horas, estou fazendo alguma coisa que preciso de concentração, eu ponho a musiquinha clássica para ficar ouvindo ali de Legal, fundo bacana. e vamos que Com vamos. aquela calma, baixa. Temos música ou músicas clássicas gospel? Vou pesquisar já te Com falo. certeza, com É? certeza. Com certeza, porque é uma coisa mais instrumental, assim, né? É. Agora, Violino, cantada. Violinos. sax. Ah. E outra coisa, pelo menos eu, né? Eu gosto da música clássica instrumental. Uhum. Não ouço nenhuma cantora lírica, nenhum cantor tipo Pavarotti, essa galera, não. Eu gosto da música instrumental. Então, eu ouço, você ouve Beethoven, Bach, essa galera, né? Que tem muita Músicas. composição. Ah, Mozart. eu conheço. Só não ouço, mas eu conheço. Hoje, dia 5 também, nós queremos oferecer ao nosso Deus ação de graças por todos os aniversariantes que fazem mais um ano de vida. Você que está aí nas nossas redes sociais, está aniversariando hoje, parabéns para você. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui, representada muito bem pela Ângela Voltier, Aninha de Jesus e o pastor Daniel Rocha. Nós temos aniversariantes na nossa igreja local, bem como na nossa regional Mandaqui Bragantina. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Vila Nova, o Acreidson, é a pronúncia assim? Acreidson Barbosa da Silva está aniversariando, bem como a Andréia Catarina Damascena Mantovani. Parabéns para você. A nossa Igreja Brasil para Cristo em Planejada 2, lá em Bragança Paulista. Abraço para o pastor Joel. Kelly Mioco Elias Lopes está aniversariando hoje. Parabéns, irmã Kelly. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, aqui no Jardim Teresa, em São Paulo, nosso querido pastor Marcos Teodoro, ele tem duas pessoas na sua igreja local que estão aniversariando hoje. A Maria do Carmo Borges dos Santos e a Marilene da Silva Bonfim, ex-aluna ou é aluna do IBBC? Eu acho que ela se formou, hein? Não sei. Tá bom, mas Mari ou Marilene, parabéns para você. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, que é uma junção do Parque do Carmo agora com a Vila Formosa. Então, é uma junção. Lá estava o pastor Fernando, mas agora estão lá com o pastor Vander na Vila Formosa. A nossa irmã Nilda Aparecida Pereira Santos está aniversariando hoje. Oi, irmã Nilda, parabéns para a senhora, viu? Deus abençoe. A nossa Igreja Brasil para Cristo, lá da cidade de Pirassununga, pastoreada pelo pastor André, no bairro Cleito Malamã, temos o Paulo César Ferreira. Parabéns para você, Paulo. Em Diadema, Ângela Voltier, Diadema. Nossos irmãos Brasil para Cristanos aí de Diadema, um abraço para vocês. Nós temos dois aniversariantes, a Roberta, na verdade duas, né? A Roberta dos Santos Ferreira e a Rosane Sanfelice Pereira. Parabéns para vocês, Deus abençoe. A nossa Igreja Brasil para Cristo de Terra Preta, falar em Geraldo Ávila, é lembrar de Sarô. A Sandra Lima Moreira está aniversariando. Sandra, um abraço, feliz aniversário. Aqui no Mandaqui nós temos os seguintes aniversariantes: a nossa irmã Nathalie Queiroz Sucol, a diaconisa Neide dos Santos Cunha de Bar, a diaconisa Neuza Mascarenhas da Silva e a Viviane Alves dos Santos. Parabéns a todos vocês. Como sempre, às terças-feiras, no Falando Francamente, pastor Ricardo Andrade orando com você e por você, internauta, e agradecendo a Deus também por todos os aniversariantes. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Deus, por cada uma dessas vidas, pelo teu favor, pelo teu cuidado, pela tua graça, que se estende, Senhor Jesus, que é derramado sobre cada um deles. Pedimos a tua bênção, um dia especial, onde tanta gente está celebrando o reinício de um tempo, Pai Santo, um novo momento para as suas vidas, pedindo que a tua boa mão venha sobre eles, Pai. Reconhecemos, graças a Deus, a proximidade com alguns desses irmãos e temos visto o teu cuidado, temos visto o teu favor. Os mais distantes, pedimos também a tua bênção sobre cada um deles, Pai, que eles possam
desfrutar no dia de hoje de um cuidado todo especial da tua parte e que eles vivam debaixo da bênção do Senhor. Te louvamos por cada uma dessas vidas e fazemos isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre sua vida e todos os seus familiares. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 19 graus, a máxima de 27, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Nós vamos ao intervalo, já voltamos já com o pastor Ricardo Andrade, falando francamente. Hoje vamos falar um pouco sobre oração. O pastor Ricardo Andrade começou uma nova programação na Manda Aqui Online. Às sextas-feiras, o nome do programa é Sala de Oração. Perfeito. Daqui a pouquinho o pastor vai dar um spoilerzinho sobre essa programação que acontece às sextas-feiras e nós vamos bater um papo sobre oração. Não esqueça, incentive aí as pessoas nas suas redes sociais a participarem da nossa programação e deixando seu like, compartilhando a nossa programação e marcando pessoas nas suas redes sociais a fim de que eles desfrutem desse tempo precioso. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já. Os ossos secarão,
Estamos de volta com o nosso programa Manhã Manda Aqui, é o programa nosso de cada dia. Obrigado pela sua permissão, através da sua conexão para entrarmos aí no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nessa manhã. Que Deus te abençoe em todo o território nacional ou além das fronteiras, né? Ô, pastor Ricardo Andrade, que bom tê-lo aqui nessa manhã. Você sabe que às terças-feiras eu sempre sou edificado, instruído e abençoado através da sua vida. Graças a Deus. Você começou um novo programa aqui na Manda Aqui Online. Quero te deixar à vontade para falar um pouquinho sobre sala de oração. Sim, começamos um programa sextas-feiras às 15 horas para falar sobre oração. Por vários motivos. Primeiro, é uma coisa que precisa ser sempre levantada, trazida à tona, né, colocada no lugar que ela merece estar, que é o nosso tempo de oração, a vida de oração, o resultado da oração, e etc, e etc, e etc. Segundo, que eu tinha vontade também de ter um programa que a gente não tem na grade, né? Uma coisa, desde o ano passado a gente está pensando em fazer algumas coisas, mas nada casou, e eu estava indo para o Rio de Janeiro de férias esses dias, e lá no Rio só pegava uma rádio. E essa rádio que pegava era um locutor fazendo um programa sobre oração. E aí eu já estava com meio no meu coração isso, e aí eu senti que uma confirmação. Fiquei ouvindo o programa e pensando, pô, vou fazer isso também lá, dentro desses moldes que eu estou vindo aqui, e coisas que eu acrescentei aqui que não tinham lá. E aí pensei em fazer isso, desenvolver isso. E aí quando eu cheguei, comentei com a Ângela, e agora estamos toda sexta-feira aí falando sobre oração. Uma frase de um pensador sobre oração, lendo um testemunho que é sempre resultado de oração, olhando para a Bíblia, as orações que a Bíblia fala, né? No primeiro programa a gente falou sobre quando se invocou o nome do Senhor, né? Quando se invocou o nome pela primeira vez, e depois da queda do homem, se passa-se então a orar para ter presença de Deus, para ter a manifestação de Deus ali, e assim a gente vai falando um pouquinho sobre isso, orando também pela oração do dia no programa, um programa voltado exatamente, exclusivamente para falar sobre oração. Começa às 15 horas e vai até? Vai até a hora que Deus deixar. Geralmente vai até às 10 para as Moral, 4. hein? Eu 11h30 aqui, a Ângela já está assim para mim. Mas é sempre Moral, até as 4, né, Ângela? Tem a frase da Ângela, essa frase é preciosa. Quem nasce para ser capacho, nunca vai ser um tapete persa. Tá vendo a moral? Vai até a hora que eu decidi, a ponta acabou. Agora amanhã manda aqui, ó. Não foram essas as minhas palavras, né? O horário da tarde é até às 4. Vai até onde Deus quiser, mas até às 4. Amém. Que bom. Pastor Ricardo, antes de entrarmos nesse bate-papo sobre oração, gostaria que o senhor compartilhasse conosco alguma experiência que o senhor tenha tido em obter ou, de repente, ver uma resposta da oração que foi uma manifestação visível de Deus, seja na sua vida pessoal ou na igreja local onde nós pastoreamos. Olha, meu amigo, assim, eu tenho algumas experiências que são respostas de oração, mas poucas delas são respostas de oração automáticas. Automáticas, que você orou e aconteceu. Geralmente, Deus trabalha, pelo menos na minha vida, Ele trabalha com a oração que traz a resposta com o tempo. São coisas que você começa a orar e aí aquilo vai descendo no seu coração, como eu tenho entrado todos os dias numa campanha de oração por situações, e elas vão acontecendo. Então, praticamente todas as minhas coisas, as minhas conquistas, elas são respostas de oração. Não tem uma situação que você fala assim, mas e isso aqui? Isso aqui é resposta de oração. Eu estar no ministério hoje, integral, é resposta de oração. Porque teve um dia que eu vim ao templo e eu trabalhava, acho que só à tarde, trabalhava num banco e fazia um período de horário, então eu vinha um outro horário para a igreja estava construindo ainda, e muitas vezes eu ficava ajoelhado nos pilares da igreja que estava lá, orando e falando, Deus, eu quero te servir, eu quero ser um instrumento seu e tudo mais. E aí, como essa oração ela foi contínua durante talvez anos, e aí um belo dia, o meu pastor me chama para vir para o tempo integral e tal, para a gente trabalhar junto, dentro do reino. Então eu tenho muitas histórias assim, mas todas elas são histórias construídas na oração. É claro, já teve momentos onde, nas orações que nós fazemos na igreja, pelos irmãos, que você ora e a pessoa depois testemunha. Aquele dia que você orou, aconteceu. Aquele dia que a pessoa... Mas geralmente, eu tenho vivido isso, é aquele negócio. Olha, Deus me mostra meio que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí eu começo a orar
até que aquela situação se materialize. Glória a Deus. Vamos então para o nosso bate-papo sobre oração. Por que devemos orar? Qual é a importância da oração segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, a oração é o que te aproxima de Deus, a oração é o que não muda a Deus, mas a oração que te muda, a oração é criar em você um espírito que é capaz de ser sustentado pela fé, e sem a oração é impossível viver qualquer uma dessas coisas. Sem orar, você não vai conseguir ter proximidade com Deus. Você pode fazer qualquer outro tipo de exercício espiritual, você pode ser um bom leitor da Bíblia, você pode ser um frequentador assíduo de cultos, é para isso que existe a oração. A oração existe para te aproximar de Deus, aproximar o seu coração do coração dele. Por isso Jesus reputa a oração como uma coisa mais importante do seu ministério. A coisa mais importante do ministério de Jesus era a oração. Tanto que todas as noites ele ia para a oração, ele passava madrugadas em oração. Quando ele estava vivendo a sua maior aflição de vida, pré-condenação ali, pré-crucificação, ele vai para a oração. Porque ele sabe que é aquilo que vai sustentar. E o que o diabo mais quer roubar da vida de todo crente é o seu tempo de oração. Isso chama a atenção dos discípulos, até porque os discípulos nunca pediram a ele para Perfeito. ensiná-los a pregar, mas pede a Jesus para ensiná-los a orar. Exatamente. Que eles viam alguma coisa na vida de Jesus dentro dessa postura que ele tinha de uma vida de oração. Exatamente. Os grandes avivalistas, os grandes homens de Deus que já cruzaram essa terra, todos eles aprenderam esse segredo. Para você ser grande, você tem que ser pequeno diante de Deus. E quando você ora, você sabe com quem você está falando, você sabe quem está falando com Deus. Então, na oração, você se encontra. Você pode até ter uma oração falsa, mas ela é desmascarada por Deus. Porque Deus sabe realmente quem nós somos, Deus sabe realmente a situação que a gente se encontra. Não é a oração pública, eu digo isso também, isso é muito importante, não é a oração pública que te faz um homem de oração. A oração pública muitas vezes pode expor o seu coração, ela pode ser impactante, poderosa, mas é a oração secreta que te faz ser um homem de oração, uma mulher de oração. Há um tempo atrás eu tive acesso, já há 2 anos atrás aproximadamente, de uma pesquisa feita pela CEPAL nos Estados Unidos, apenas com pastores. E foram entrevistados aproximadamente 1.000 pastores. E desses 1.000 pastores, um gráfico entre 47% a 38% tinha que eles não tinham uma vida de oração. Por que há uma falência? Nisso que não é que julgamos, nós entendemos que é o oxigênio do cristão. Porque o líder religioso, ele começa a se ocupar com muitas coisas. Com muitas coisas. Você vê, Vandrino, vamos supor uma igreja de 200 pessoas. Esse líder, se ele for uma pessoa de tempo integral, ele tem que, se não for, mais complicado ainda, mas vamos supor que seja. Ele tem que visitar esses irmãos, ele tem que planilhar coisas que estão acontecendo na igreja, ele precisa controlar a membresia, ele precisa fazer uma série de coisas. E essas coisas, elas vão roubando o tempo da pessoa. Talvez ela deixe para orar no final do dia, mas aí ela está cansada, ela também tem família, ela tem que dar um cuidado para a esposa, um cuidado para os filhos, tem que resolver coisas da casa. Enfim, todas as atividades eclesiásticas ou não, elas vão roubando o seu tempo. Se você não prioriza ter a oração, você não consegue dar conta disso. E aí você tem que pregar, você tem que preparar sermão, você tem que ligar para o irmão que vai fazer o louvor, para combinar coisas. Enfim, você tem que cuidar de toda a estrutura eclesiástica e acaba esquecendo disso. Então eu entendo que não é, de repente, tendo um bom coração até para falar isso, não é uma má intenção desses irmãos de não querer orar, mas isso foi substituído por outras atividades. Talvez há uma disfunção daquilo que realmente ele precisa fazer, daquilo que ele está fazendo. Porque se você orar, todas essas coisas vão ser feitas do mesmo jeito, talvez com mais qualidade ainda e melhor. E a pergunta que não quer calar, quando eu não oro, eu peco? Não, você não peca, mas você fica mais suscetível ao pecado. Né? Porque a oração, segundo o apóstolo Paulo diz, ele está te inclinando para o Espírito. A falta dela está te inclinando para a carne. E aí você sabe que se você está inclinado para algo, logo você cai naquele algo, logo você comete um pecado. Sempre quando a gente está com a vida de oração firme, forte, a gente está mais forte contra o pecado. As mesmas tentações vêm contra nós, mas elas encontram a gente enrijecido, fortalecido, com a mente cheia de Deus, com o coração pulsando por Deus. O espírito está firmado, porque você está com a vida de oração ali, está em dia. Às vezes essas mesmas situações nos encontram
sem oração, sem essa firmeza, e elas vão encontrando espaço, lugar. É muito difícil você encontrar um homem de oração que esteja vivendo alguma situação de pecado. Isso significa que se eu não tenho uma prática contínua de oração, eu não tenho uma vida saudável espiritual. Com certeza não. Isso com certeza não. Ou você ora para matar o pecado, ou o pecado mata a sua oração. Uma dessas duas coisas você está vivendo. Aí você pode até tentar, porque a gente tenta muitas vezes se manter em santidade, se manter sem orar. E você pode até carregar isso por um tempo. Você pode até conseguir. Não, eu estou sem orar já há 50 dias, mas não peco, estou firmado. Esse é o plano do diabo. Esse é o plano diabólico para a sua vida, para que você realmente fique longe de Deus e acredite, confie na sua própria força. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, esses não são abalados, porque são como os montes de Sião. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, você olha para a Bíblia, você olha para a realidade, você percebe que há um plano maligno para que você confie em você mesmo e não em Deus. Quem confia em Deus, busca a Deus, ora, se coloca diante de Deus, chora diante do Senhor, reconhece falha, reconhece erro, reconhece fraqueza, mas está ali buscando a Deus. E quem não tem isso, está de algum jeito se enganando, ou confiando na sua própria força, ou confiando em si, e alguma hora, algum momento vai cair. É verdade. Jesus, ele nos ensinou a oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Perfeito. Na verdade, qual o significado dessa oração? Em Mateus capítulo 6, do versículo 9 a 13, vai falar sobre ele. Alguns a têm como repetição, né? É um mantra de repetições, ou ali tem princípios que nos ensina a ter uma vida prática de como orar? Exatamente isso, né? A sua colocação já é a resposta. Ali Jesus está ensinando para qual caminho a nossa oração deve ir. Ela começa reconhecendo Deus como Pai, por isso talvez a oração de Jesus impactava tanto os discípulos e as pessoas ao redor, porque ela trouxe um Deus distante, um Deus para a função de Pai. O Pai está sempre perto, o Pai quer sempre socorrer, o Pai quer sempre ajudar. Pai, se vê o filho, você é pai. Se você vê seu filho num apuro, o que você faz? Você move água, céus e terras para tentar socorrer e ajudar. Então Jesus traz essa ideia com essa oração. Olha, ele não está distante, ele não está sentado no trono lá no céu e ignorando todo mundo aqui na terra. Não, o sentimento que ele tem por nós é o sentimento de pai. Então, por Jesus disse, olha, e depois o apóstolo Paulo explica isso de maneira maravilhosa, né? Ele disse que Jesus era o primogênito dos filhos, era o unigênito dos filhos, mas agora é o primogênito. Então, todos nós entre muitos temos irmãos. Deus como pai. E aí ele vai explicando dentro da oração várias situações, diversas situações, nos dando o modelo do nosso dia a dia, quem é o nosso sustento, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, dizendo que a oração é oração de perdão, tanto para receber quanto para pedir, tanto para doar quanto para tomar, perdoar nossas dívidas, enfim. Ele vai dando ali toda a orientação necessária para que você tenha uma oração eficaz e para que você desenvolva uma oração. Hoje, quando a gente vai orar, a gente aplica tudo isso no nosso campo de oração sem usar as mesmas palavras, porque o próprio Jesus disse para a gente não ficar repetindo oração, porque isso é coisa de pagão. Verdade. Então, a gente usa aquele parâmetro que ele deu ali para construir a nossa oração diante de Deus. É verdade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 17, ele vai dizer, orem continuamente, ore sem cessar. Sim. Como posso ter uma vida de oração contínua ou sem cessar? Creio que essa postura, ela exige uma concentração muito grande da nossa parte, mano, porque eu já tentei fazer isso, mediante essa palavra, mediante esse versículo, eu chegar e pensar, hoje eu vou passar o dia todo orando. Na verdade, assim, eu não acredito que isso seria para você passar o dia todo ajoelhado, ou o dia todo longe das atividades, porque isso é meio que impossível para muitas pessoas em muitas realidades. Mas se você se concentrar em todo lugar que você está, agora nós temos aqui a Ana, o pastor Daniel e a Ângela aqui, que estão vivenciando uma situação. Elas estão operando ali os maquinários e tudo mais. Mas talvez tenham situações na vida deles que carecem de oração, que precisam de oração. Eles podem estar com a mente deles conectadas a isso. Deus tem aquela situação, não se esquece. Deus tem aquela coisa, não se esquece. Isso eu faço muitas vezes, quando a gente está fazendo uma atividade, o Espírito começa a trazer coisas, você começa a orar por aquilo. Deus tem aquela situação, deixa isso, Deus tem aquela pessoa que está enferma, Deus ajuda aquela situação. Então,
creio que é para esse campo. É para você se concentrar sempre em estar buscando a Deus, em oração. Tem lugares que você está, que você não consegue sair deles para ter um momento de oração. Mas você pode estar em oração. E o orar sem cessar, eu entendo dessa maneira. Você está em todo tempo, em todo lugar, buscando o favor de Deus para pessoas, falando ali com Deus, estando com Deus. Eu vou para casa todo dia a pé. Dá quase 2 quilômetros. Então, todos os dias eu vou orando, vou falando com Deus. Deus, olha, tem isso, tem aquilo para resolver. Deus, tem essa situação, tem essa pessoa. Então, posso dizer que nesse período estou orando sem cessar. Porque está ali concentrado. Eu acho que isso pode se estender para muita gente que tem a vida muito corrida, que tem muita atividade e entra nesse campo. Amém. Qual o impacto de uma vida de oração na vida do cristão? Total, né? Ele é total. Porque a oração ela vai te tornar um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um servo melhor. A oração muda o ser humano, mano. A oração muda o ser humano. Eu sei que existem já experimentos científicos, estudos falando sobre isso, mas eu não quero nem tomar o campo da ciência. Quero tomar o campo da Bíblia. A Bíblia mostra homens que oravam e esses homens foram transformados. A Bíblia mostra homens que eram mas que após desenvolverem na sua vida oração, se formaram em outros. E a Bíblia mostra isso com homens, com grandes personagens, e a gente conhece histórias e a gente tem a nossa história. Porque sempre quando você passa a ter uma vida regular de oração, você é transformado, você é mudado. Você chega perto de Deus, é como eu gosto muito desse texto, é um texto para mim, é um texto dos mais maravilhosos da Bíblia, é como Isaías capítulo 6. Você chega perto de Deus, a glória dele reflete em você, e você começa a se olhar, você começa a se perceber, você começa a ver suas falhas. E aí, Wander, eu tenho certeza absoluta, nenhum homem de Deus, um homem de oração, consegue ser um mau marido, porque ele vai buscando jeitos e formas de ser melhor. Talvez ele não encontre, mas ele vai lutar contra aquilo que ele sabe que ele encontrou de errado. Talvez ele não consiga, mas ele vai buscar ajuda com alguém. Talvez ele... Enfim, todo homem de oração, mulher de oração, pessoa que está orando, ela está sendo mudada. Por isso que a oração ela é crucial na vida do cristão. A gente pensa que a oração é só para ele ser o melhor crente, cumprir propósito, viver chamado. Nada disso. A oração é para o ser, não é para o fazer. A oração é para o ser. Todo ser é mudado pela oração. Verdade. E aí todo o fazer daquele ser também é transformado. Eu acho que é para esse campo que a oração é tão importante. Eu li uma frase certa vez, agora é recente, né, enquanto estava preparando o material para ministrar, que todas as vezes que você tem um encontro com Deus, Ele tira algo de você e coloca algo dele. Tremendo. Então, os nossos encontros, isso aconteceu na vida de Jacó. Perfeito. Jacó tem um encontro com Deus, no Val de Jaboque. Deus tira algo de Jacó e coloca algo dele. Então, ele vai nos transformar. Eu acho interessante também Isaías, né, que o Senhor falou. Quando ele tem um encontro com a glória de Deus, a primeira coisa que ele vê é a sua humanidade. Né? Há pessoas que, às vezes, por passar tempo em oração ou dinamizar isso, às vezes fica arrogante, se sentindo um mito, se sentindo um semideus, né? Porque ela, pela prática dela, ela se acha mais espiritual do que outros. Na verdade, a oração, e quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais misericordiosos nós seremos e mais humano teremos a noção das coisas. Esses dias eu disse para um grupo de pastores, eu falei que nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos. E a oração nos dá esse senso de humanidade. Com certeza. De ter uma... Por que eu oro? Porque eu dependo de Deus. A gente pode pensar assim, mas a pessoa ela ora tanto e é soberba. Às vezes nós estamos orando para nós mesmos. Né? Às vezes nós não estamos orando a Deus ou falando com Deus. Estamos ajoelhados, estamos no nosso tempo de oração, põe aspas aí, mas estamos falando conosco mesmo, com o nosso ego. Falando de nós para nós. Por isso que a oração, ela não compactua com a soberba. Essa pessoa que arrota esse tipo de, mas eu oro do outro. A pessoa que já falou isso, já percebeu que ela não está orando a Deus, ela está orando a ela mesma. A pessoa que chegou a esse ponto de falar assim, mas Deus, essa pessoa está com um problema muito sério, muito grave, com Deus até. Por quê? Porque Deus resiste a toda soberba. Né? Então, eu entendo assim, que sempre quando você se coloca com sinceridade diante de Deus, Ele vai transformar você. Verdade. Vai mexer em você. E você vai mexer nas coisas que Deus te entregar ali e te der ali. Com a unção de Deus, com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, mas
Deus vai sempre mexer você. Verdade. Eu acho interessante que esta questão de sermos abençoados por Deus, geralmente nós pensamos em possuir. Mas muitas das vezes Deus vai nos abençoar através da oração, tirando coisas. Exatamente. Por coisas que nos atrapalham, coisas que certeza. às vezes nos limitam na certeza. nossa vida cristã. Pastor, o senhor falou sobre mudanças, transformação que a oração faz. Queria que o senhor nos desse 2 exemplos. Um exemplo que o senhor olha na Bíblia, puxa, isso aqui é resultado de oração, de um exemplo aqui de alguém que orou e algo aconteceu, um exemplo bíblico que chame a sua atenção em resposta à oração. E um exemplo também contemporâneo no sentido de, pode ser um avivalista, missionário, que você tenha lido a biografia ou a história dele e de repente falou, puxa, a vida de oração deste homem mexeu comigo. Comentei até sobre ele domingo. Foi uma das primeiras biografias que eu li. De um evangelista americano, Ângela, você pode só confirmar se ele é americano, por favor, chamado Charles Finney. Charles Finney, que é um homem que ele começa a ler as Escrituras, começa a ler a Bíblia e é impactado por aquilo que está acontecendo ali. E ele começa a se converter dentro desse processo e o relato que mais impactou na vida dele é que ele tem um dia que ele se põe a orar, é noite. É fim de tarde, na verdade. É fim de tarde, começo de noite. E ele começa a orar, porque ele vê na Bíblia as pessoas orando, Jesus orando, passou a noite em oração, esse tipo de coisa. Ele começa a orar fim de tarde, começa a orar e aí ele levanta da oração, é fim de tarde ainda. E aí ele levanta com raiva de si mesmo, ele diz assim, eu não sou capaz de orar nem por 1 hora, porque eu comecei à tarde e tal. E trancado num quarto. Só que ele só se deu conta depois que ele tinha passado a noite, o dia, e já era fim de tarde, e ele está levantando a oração. Do outro dia. Olha. E Deus o levanta para fazer coisas tremendas. Então, assim, ele faz cruzadas por várias cidades, por vários países. Ele faz cruzadas de fechar todos os bares da cidade. Ele faz cruzada de fechar prostíbulo. Enfim, por onde ele passava, ele vai fazendo cruzada e convidando as pessoas para se entregarem a Jesus, a aceitarem a Jesus. Muita coisa acontece através dele. Então, é uma das pessoas que eu já li, claro, todos os grandes avivalistas, eles tinham uma vida de oração muito, muito intensa, né? Muito séria, mas ele é um dos casos, foi um dos primeiros que eu li, na minha começo de conversão também, que me impactou muito. E a Bíblia tem muitos casos, mas tem um caso que é uma resposta de oração, que mostrou que a pessoa está realmente transformada, que é a Ana, que é 1 Samuel, livro de Samuel, 1 Samuel, os capítulos 1 e 2, porque ali mostra uma mulher que queria muito algo, e orava a Deus para que aquele algo existisse. E quando você quer muito algo, Wander, você quer algo para si. E eu peço coisas para Deus que são para mim. Você acredita, talvez peça coisas para Deus que são para você. Pela bancada aqui, não vou nem perguntar porque eu tenho certeza. A gente pede coisas para nós. A oração que ela fazia a Deus foi tão profunda, foi tão poderosa, que quando ela recebeu aquilo que ela pediu para ela entregou para Deus. Verdade. Então, eu acredito que o tempo de oração que ela teve ali, o tempo que ela gastou com Deus, é claro, ela faz uma promessa, né? Se o Senhor me der, eu vou te devolver. Mas a oração fez com que ela fosse capaz de cumprir até a promessa mais difícil. Verdade. Que é de ter um filho e depois entregar esse filho no templo, entregar esse filho para ser cuidado pelo sacerdote, entregar esse filho para o trabalho de Deus. Então, eu vejo que a oração de Ana não só moveu os céus para que o ventre dela fosse aberto, mas a oração de Ana moveu o coração dela em direção a Deus. E para mim isso é uma resposta poderosa de oração. Está aí o Charles Finney, Nasceu nos Estados Unidos. 1792 nos Estados Unidos e faleceu em 1875. Eu gosto muito de um livro da CPAD, que é Heróis da Fé. O senhor já leu esse livro? Li. É um livro muito bom. Já leu, pastor Daniel? Heróis da Fé? Eu acredito que todo cristão deva ler, principalmente a Bíblia, né? Mas uma dica de uma leitura muito saudável e que vai trazer exemplos preciosos de uma vida, ou de vidas de pessoas que se colocaram para orar, que é esse livro, Heróis da Fé. Com certeza. Pastor, quando eu oro e não obtenho resultados na minha oração, estou orando de uma forma errada? E como orar para obter resultados positivos? Boa pergunta. É assim, a oração, ela não é absolutamente a definição da solução do teu problema. Não é porque eu orei por algo que aquilo vai cessar.
Não é porque eu pedi algo que aquilo vai ter a resposta que eu quero. Como é que eu sei disso? 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano. O apóstolo Paulo está orando a Deus 3 vezes. Espera aí, será que Paulo tinha tanta bala na agulha assim para orar e Deus responder? Sim ou não, Wander? Sim. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, que falou com o Espírito Santo, falou com o presença de Deus. E teve uma experiência, antes dele fazer essa oração, do êxtase extraordinário de ir ao terceiro céu. Então, assim, acho que ele tinha condições de ter as suas respostas de oração. Né? Não tinha nada que o impedisse ali. Deus dá uma resposta para ele negativa. Deus não atende aquilo que ele pede. 1 Coríntios, obrigado, mano. 2 Coríntios, falei 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. 3 vezes pedi ao Senhor que afastaste de mim. Então ele está rogando a Deus para Deus fazer coisa para ele. Deus traz a resposta, mas não a resposta que ele quer. Não a resposta que ele precisa. Então, assim, nós oramos, como foi a frase a frase que eu li semana passada, acho que é Eric Gartengard, que ele dizia o seguinte: a oração não é para mudar Deus. A oração, no seu conceito máximo, ela muda a nós. Né? Então, assim, eu posso orar todos os dias e a resposta não vir como eu desejo. Então, o resultado está na mão de Deus. Oramos a Deus. E quem dá a resposta? A resposta quem dá é Deus. Porque Deus sabe que, às vezes, a minha oração está em uma direção, mas o que vai acontecer, se ele der a resposta positiva, vai ser ruim para mim. Então, o resultado está na mão de Deus. Cabe a mim orar, cabe a mim buscar. A gente ora por cura, mas é Deus quem sabe se tem que curar ou não. Eu oro para que Deus abra as portas, mas é Deus quem sabe se tem que abrir a porta ou não. Então, o resultado não deve ser nossa preocupação. Nossa preocupação é buscar a Deus em favor de, ou em prol de, ou em busca de. Agora, a resposta é sempre de Deus. Isso a gente tem que ensinar para as pessoas também. A gente está buscando a Deus, para Deus fazer conforme a sua vontade. A vontade dele eu sei, ela é boa, perfeita e agradável. Eu sei que a vontade soberana de Deus ninguém pode interromper. Então eu sei que se eu orar, Deus vai dar uma resposta, mas não é de repente a que eu quero. Quantas vezes a gente já não intercedeu para que uma pessoa fosse curada e Deus se recolheu? Porque a vontade de Deus vai imperar. Não a minha vontade vai imperar. E para quem te ensina que a sua vontade impera, essa pessoa está te ensinando uma heresia. Nós batemos na porta de Deus, tocamos e pedimos para que Deus nos atenda, mas Ele é o Deus soberano, Ele é o Senhor. O pastor Daniel quer falar alguma coisa? Pois não, Daniel. O senhor falou sobre resposta. Você pode falar um pouquinho mais alto para os nossos internautas? Sim, pois não. O senhor falou sobre resposta de oração no e-mail sobre Daniel, um homem que insistiu em oração para que a resposta que ele tinha vinha de Deus. Até foi citado no texto que existia uma guerra espiritual, né, para que a resposta chegasse. Sim. E a insistência em oração fez com que Deus liberasse aquele pedido que ele estava... Com certeza. Diante disso que você está afirmando, não sei se os internautas ouviram, o pastor Daniel Rocha está falando sobre a oração de Daniel e a insistência dele. Aí eu formulo uma pergunta para o senhor. Qual a importância da perseverança? Baseada até mesmo naquilo que Jesus falou da parábola do juiz iníquo, daquela mulher que vai lá e persevera para obter uma resposta. Qual a importância da perseverança na oração? Ela tem que existir. Ela tem que existir. Muita coisa, eu tenho certeza disso também, muita coisa não aconteceu porque a gente abandonou a perseverança da oração. Muita coisa a gente começa a orar, ela não funciona, como no caso do Daniel. Ela começa, não está dando certo, não tem resposta, a gente parte para um outro caminho. Não, Jesus diz para você perseverar nisso, insistir nisso. Aí as coisas acontecem. A gente tem um caso aqui agora, a nossa irmã Érica Quedas, orando 20 anos pelo marido. É verdade. Imagina se ela desiste da oração, se ela abandona isso. Não desista do teu filho, nem do teu esposo, nem da tua esposa. Não desista das situações que você está envolvido, porque Deus vai trazer resposta. É sempre no tempo de Deus. Duas coisas a gente aprende com a Bíblia. Deus nunca chega atrasado. Segunda, Deus nunca entrega fruta verde. Então Deus tem o tempo perfeito, Wander, para a coisa acontecer. Você tem que persistir em oração. Como é que a gente sabe disso? Também com a Bíblia. Porque Jesus diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele não disse que vai ser amanhã. Ele disse para você pedir que na hora certa Deus vai te entregar. Deus vai abrir a porta. Deus vai dar a resposta. Todas as respostas bíblicas são respostas de oração. Verdade. Há quanto tempo... Oh, meu Deus do céu. Esqueci. Há quanto tempo aquele rapaz orava e dava suas esmolas? A Bíblia não diz. Cornélio, obrigado. Quanto tempo Cornélio não orava, dava suas esmolas? E um dia o Espírito Santo falou, não, chegou a sua hora, chegou o momento, eu vou lá falar com Pedro.
Você vai encontrando várias situações da Bíblia de gente que está orando. A Bíblia não diz o tempo. Vocês estão orando para que Deus faça alguma coisa. 400 anos, o povo de Israel clamando para a libertação. Chegou uma hora que ele falou, não, vou libertar esse povo agora. O exemplo de Simeão mesmo, né? E Pô, da uma vida própria toda, Ana, né? É. Uma vida Os dois toda. ali, o cara com uma promessa de Deus. Sim. E dá para entender que ele tinha uma vida devota, piedosa diante do Senhor. É Sim- Até que Simeão, É Simeão, não, sim. Simeão. Simeão. é exatamente que ele aguarda a promessa que não morreria Exatamente. até que o Messias viesse. E um dia ele indo ao templo, lá Idoso. ele chega, idoso, exatamente, e a promessa se realiza. Mais uma vez eu digo, o plano de Satanás contra a oração, ele vai nesse sentido. Porque, como o pastor Daniel comentou, havia uma batalha ali para que a resposta chegasse a Daniel. Nesse tempo ele poderia desanimar, deixar para lá, abandonar. Ah, não vou orar mais não. Quantas vezes há essa batalha e a gente não persevera na oração? Por quê? Porque, desculpa rapidinho, a gente olha para o nosso filho e ele vê ele ficando pior. Olha para o nosso casamento e vê ele ficando pior. Olha para a situação e vê ela ficando pior. A gente pensa, cara, não está compensando, ou eu preciso de uma outra coisa. Não, é da oração que a gente precisa. Se você continuar... Não, Wander, a gente não pode teologizar isso. A oração é a arma mais poderosa da terra. Inclusive, dentro da armadura de Deus, quando Paulo vai falar isso, orientarmos sobre esse poder que existe na armadura e na força do Senhor, ele dá todo o parecer, daqui a pouco ele diz assim, e com toda oração e súplica. Exatamente. Então ele está dizendo que a grande validade de tudo aquilo que estou fazendo tem que ser acompanhado da oração. Você pode estar calçado, você pode ter o cinturão, você pode ter a couraça, você pode ter o capacete, você pode ter a espada e o escudo. Se você não tiver vida, como é que um anêmico vai batalhar tendo todo esse peso no seu corpo, tendo toda essa... Não tem como, você precisa ter vida. E quem te dá vida? A oração. É a oração que traz vida para você lutar. Davi tentou colocar a armadura de Saul, conseguiu? Não. Não conseguiu. Ele foi o quê? Ele foi com o que ele tinha. O que ele Exatamente. tinha? A presença de Deus. Presença de Deus. Que era a vida dele ali, estava em risco e em jogo. E com a vida dele, e com a presença que ele tinha, ele conseguiu vencer o gigante. Esse é o nosso ponto. Esse é o nosso ponto. Quando você entra para dentro da oração, ela vem para dentro de você. Sim. E aí você começa a enxergar coisas que não enxergava, pensar o que não pensava, produzir o que não produzia, fazer o que não fazia, sonhar o que não sonhava. Por quê? A oração entrou dentro de você. Quando isso acontece, tudo muda. Tudo muda, a sua história muda. Você, enfim, por isso ela é a arma mais poderosa, porque Deus injeta em nós coisas que nós não temos. O que Jeremias diz, 33? Clama a mim. Clama a mim, ore, Responder-te. fale comigo. É. Fale comigo. Eu vou te responder. E coisas que você não sonha, coisas que você não pensa, coisas que são grandiosas para você. Ou seja, ele vai injetar coisas em nós. E tem coisas assim, baseado no exemplo do pastor Daniel, que ele deu de Daniel. Você perceba que quando o anjo fala com Daniel, ele diz assim, ó, a partir do momento que você começou a orar, Deus já me mandou trazer a resposta. Aí ele vai dizer, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então ele está dizendo que quando ele começa a orar, já há uma resposta, mas a perseverança trouxe. E dentro, não estou dando um conceito teológico, mas eu acredito que isso tem muito a ver com aquilo que Jeremias está falando, porque ele diz assim, ó, clama-me e responder-te-ei. Então existe a resposta de Deus, mas ele vai falar a segunda coisa, e anunciar-te-ei. Então o anunciar de Deus, muitas das vezes, vem sobre a nossa perseverança, Com certeza. de bater, de buscar, Com certeza. né, para que venha o anunciar de Deus, porque tem coisas que estão pautadas dentro da vontade de Deus que a resposta já é imediata, mas a nossa postura de alinhamento, de perseverança, no exemplo de Jesus com a mulher e do dever de orar sempre sem esmorecer, é que vai trazer a materialização daquilo que estamos orando. Com certeza. O pastor vai falar, mas só para dar um exemplo, hoje de manhã, saí de casa, cheguei no ponto de ônibus. Por isso que eu digo que tem a questão do orar sem cessar. Estava no ponto ali, falando com Deus, pensando em algumas coisas, e pensei assim comigo, pô, Deus poderia mandar um ônibus rápido para eu chegar cedo no devocional. Na hora, como que uma resposta, não estou dizendo que foi divino ou que foi transcendental, ele falou assim, já mandei ele sair do ponto final. Olha, Ou seja, não ia chegar no exato momento que eu pensei, manda o ônibus, ele não ia fazer a curva e virar, mas ele já saiu do lugar que ele estava. Isso é a resposta da oração. Quando você fala para Deus, Deus, eu tenho essa situação, ele fala, manda o ônibus sair do ponto final.
Porque em algum momento ele vai passar pelo lugar que você está. Talvez não na hora que você quer. E se você sair do ponto? Está demorando, vou desistir. E se você pegar um Uber? E se você mudar de lugar? E se você decidir a pé? Ou seja, o projeto que Deus tinha traçado foi interrompido por outra situação. Talvez ela aconteça, talvez ela dê certo ou dê errado, não sei. Talvez você tenha mais esforço, vai vir a pé. Talvez você talvez chegue antes, porque veio de carro. Agora, quando você orou, Deus já falou lá no ponto final, não, pode sair o busão aí que o rapaz já está lá esperando o ponto. Agora, o tempo que isso vai acontecer, você entra na perseverança. Pode falar, pastor Daniel. Falando de perseverança, a gente precisa tomar um cuidado de perseverar em coisas que são do reino. Existem pessoas que perseveram por anos em oração e Deus nunca vai responder. Porque aquilo que a pessoa está orando não é para a glória de Deus. Tiago fala, né? Vocês pedem, e não recebem o que vocês pedem mal. Perfeito. É o exemplo que o pastor deu em relação a Ana. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Qual é o jeito correto de pedir? Pastor Por Ricardo. favor. Sala de oração é com o pastor Ricardo Andrade. O jeito correto de pedir, essa é a pergunta do pastor Daniel. Qual é o jeito correto de pedir? Olha, eu entendo que toda petição ela começa no campo da humildade. Né? Então, o jeito correto de pedir coisas para Deus é chegando a Deus com humildade. Não há como você determinar coisas para Deus, não há como você pressionar Deus, não há como você fazer nada para Deus, porque quando Ananias, Misael e Azarias, eles são livrados da cova dos leões, eles não são porque eles forçaram Deus a fazer coisas. A oração antes deles, ou a resposta deles ao rei é o seguinte: se Deus quiser nos livrar, isso é humildade. Isso é reconhecer, não, tem um Deus que é soberano. Ele não é obrigado a fazer algo porque eu me posicionei. E eles estão posicionados. A gente não vai se curvar. Acabou. Eles essa eram cascas grossas. E casca grossa no nível Imagina, máximo. Esse fala era isso. casca grossa de verdade. Casca grossa, hein? Tinha até a orelha enrugada, esses caras aí. Esses eram brabos. Mas ele, não, mas não cabe a nós. A gente se posicionou, agora cabe a Deus. Está na vontade de Deus. Então, entendo que para ter resposta de Deus, você tem que ser humilde. Sim. Você entra diante de Deus com humildade, porque você reconheceu já que Ele é soberano, que Ele é Senhor. Eu acho que chegando assim, você já vai mais quebrantado, que eu acho que é uma forma de você chegar diante de Deus. A Bíblia diz que é o coração quebrantado e contrito. Deus não resiste, Deus não despreza. É verdade. Então você chega com humildade, chega sentindo a dor daquela situação, o pesar dela, chega sentindo, às vezes não é nem por você, Wander. A gente tem a filha do Silas que está internado. Pô, não tem um dia que eu não vá orar por essa menina que meu coração não se compadece, porque eu tenho 2 crianças, eu sei o que é a dor de um pai. Também. Eu tenho, na verdade, 4 crianças, né? Mas 2 menores. Eu sei o que é a dor de um pai, eu sei. Então você chega com o coração quebrantado e contrito. E o senhor falou algo interessante que eu quero acrescentar nisso, concordando com o senhor, em tudo. Acrescentar exatamente, o senhor falou, não tem um dia, quer dizer que o senhor, tem vários dias que o senhor, como muita gente, estamos orando pela vida da Bárbara, a fé. Pô, com certeza. Sem fé não tem como. Sim. Então, como chegar diante de Deus? Além de tudo isso que o pastor Ricardo Andrade está falando, a fé você tem que crer. Tudo que crer. Tudo que pedindo, crendo. Hebreus diz isso, né? Se você vai se aproximar de mim, chega com fé. Tem que ter fé. Né? Fé para ouvir o sim, fé para ouvir o não, fé para estar aberto, para desfrutar da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para realizar diante daquilo que a gente está colocando diante dele. Fé que Ele ouve, fé que Ele fala, fé que Ele responde. Deus, Perfeito. Ele pode responder com sim, Ele pode responder com não, ou Ele pode dar um tempo naquilo que é para trazer uma resposta. Muitas vezes o silêncio nos faz perseverar. Exatamente. Não é? Exatamente. A gente quer sempre a resposta. Na verdade, a gente quer sempre o sim. A gente esquece sempre o não, mas a gente quer sempre o sim. Eu aprendi com o episódio de Marcos 5, o endemoniado gadareno, que quando Deus responde não, às vezes é melhor do que responder sim. E que o não de Deus ele tem que ser tão aceito tão bem quanto o sim. Preguei isso pela primeira vez num retiro que nós temos da igreja aqui, um Acampa Vida, Marcos capítulo 5, onde o endemoniado, depois de liberto, pede para Jesus, posso seguir com você? Jesus responde que não. Ali você aprende várias coisas. Ali você aprende que o diabo obedeceu a Jesus, todas as situações obedeceram a Jesus, as potestades malignas, tudo. E tudo, posso sair dos porcos? Sim. Pode acontecer isso? Sim. Pode acontecer isso? Sim. Posso andar com você? Não. Não. Espera aí, por quê? Porque Deus às vezes responde não também para o nosso bem. Exatamente. Por um propósito, às vezes, até maior.
O testemunho dele Exatamente. foi as Decápolis. Nossa, Talvez 10 andando. cidades, né? Um conjunto de 10 cidades. Então, Deus sabe quando o sim e o não. Então, cabe a nós também sabemos entender o sim e o não de Deus. Só que muitas vezes o silêncio é o melhor para a gente. Deus não responde, mas amanhã você volta. Deus não responde, amanhã você volta. Deus não responde, amanhã você volta. Até que você tenha o sim ou não. Verdade. Então, muitas vezes o silêncio é só assim. Não, volta amanhã. Hoje não tenho resposta para você. Volta amanhã, hoje não tenho resposta para você. Ô, Ângela, eu estou um pouquinho perdido no tempo. Posso pedir um intervalo? Diretora mandou, está mandado. Ela falou, está falado. Palavras de diretora não volta atrás. Então, nós vamos ao intervalo e já voltamos já com o quadro Falando Francamente, dentro do programa Amanhã Manda Aqui, com a presença do pastor Ricardo Andrade. Fique aí, não esqueça do seu like e compartilhar a nossa programação. Está sendo bom para você? Então abençoe a vida de outras pessoas. Voltamos já já. Em todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até um lindo sol de um dia. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Em nenhuma circunstância eu desistirei. Onde eu pisar, o Senhor possuirá. E por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Eu não desistirei. O Senhor possuirá, e por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Julie, Julie,
Estamos de volta com o programa nosso de cada dia. O Manhã Manda Aqui, falando francamente com o pastor Ricardo Andrade, hoje abordando o tema oração. Pastor Ricardo, tem pessoas que fazem a seguinte pergunta: por que orar se Deus já sabe de tudo? Tem. Na verdade, a Bíblia diz, né, para você fazer isso. A Bíblia diz para você orar, mesmo Deus sabendo de todas as coisas. Há uma frase, há um jargão que Deus gosta de ouvir a nossa voz, né? Deus gosta de ouvir aquilo que a gente põe diante dele. E porque você pega também os exemplos dos personagens bíblicos, mesmo Deus sabendo de todas as situações da vida deles, eles estavam orando. Né? Pedro e João, eles iam 3 vezes ao templo para orar. Jesus orou diversas vezes, o apóstolo Paulo pegou oração várias vezes, incentivando a oração. Não é porque Deus sabe que nós não precisamos orar. Sendo assim, então larga tudo, porque Deus sabe de tudo. Né? Ele é onisciente, então Deus sabe todas as coisas. Ainda assim, a gente busca. Então, quem pensa desse jeito, ou está com um pouco de preguiça, não está querendo buscar Deus, não está querendo se colocar diante do Senhor, porque precisamos orar, falar com Deus. É verdade, é uma dependência mesmo, né? E outra, isso gera também uma capacitação do Espírito Santo na nossa vida de uma forma mais intensa. Às vezes você vê algumas pessoas se movendo e fluindo através do sobrenatural de Deus, porque ele tem uma intensidade maior em Deus. É Tiago que diz, né, chegai-vos, pois, a mim, e eu chegarei a vós. Essa aproximação, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu gosto muito quando Luiz Hermínio fala o seguinte: Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos com intensidades maiores. São as pessoas que o buscam, são as pessoas que pagam preço. Não gosto de falar pagar preço, mas assim, que tem um investimento maior de uma dedicação na sua vida devocional e no seu relacionamento com Deus. Por isso haverá uma reação. Com certeza. Haverá uma reação. Com certeza. Você vê que Jesus, no batismo, um dos evangelistas, quando estão escrevendo lá no Evangelho, ele diz, após a oração, após o batismo, ele ora e o céu se abre. O céu só se abre para pessoas que estão orando. Exatamente. É como a exposição ao sol. Se estiver eu e você na mesma praia, você ficar embaixo do guarda-sol o tempo todo, eu ficar exposto ao sol o tempo todo, quem vai voltar mais queimado? É você. É a mesma coisa. A presença de Deus gera marcas, mano. Puxa. Né? Gera marcas na gente. Quanto mais você gasta tempo na presença de Deus, mais marcado você é. Verdade. E essas marcas que são os dons, essas marcas são o mover do Espírito Santo, o fluir. A gente vê, eu tenho orado muito, sabe pelo quê, Wander? Para ter discernimento de ambiente. Sim. Chegar no ambiente, discernir o ambiente espiritual daquela situação. Eu tenho orado muito por isso. Já alcançou? Estou buscando a Deus. E esse discernimento é também muito importante, porque em algumas vezes, quando nós nos posicionamos para orar, vem aquela sensação de opressão. Não é possessão, é opressão. Até para a Bíblia mesmo, às vezes você está lá todo elétrico, vou ler a Bíblia, quer chegar em casa, quero ler uma passagem bíblica, algum livro, e de repente você chega, pega a Bíblia, aí você sente um cansaço fora do comum, você sente a mente meio cansada. Na oração é assim também. Você já passou por isso, Daniel? Por essa opressão. Então, essa dinâmica de perseverar, essa dinâmica de se posicionar e ter esse discernimento para saber isso. Com certeza. Que você precisa fazer a batalha espiritual também através da oração. Porque você pode ceder num momento como esse, se te cansar não quero desonrar Deus, né? Daqui a pouco eu vou dormir, vou descansar. Na verdade é para você batalhar. Na verdade é para você se levantar e falar, não vou deixar para lá não. É uma disciplina que temos que ter, né? Até porque, quem aqui, não sei, talvez só eu confesso meu pecado, dona Ângela Boutier. Algumas vezes já comecei ajoelhado e terminei deitado. Você vai se ajeitando. Independente, o importante é estar orando. Mas às vezes a opressão e o cansaço vêm de uma forma tão fora do comum que você acaba cedendo e não pode ceder. Você tem que ter esse discernimento que o senhor falou de ambientes, discernimento também no mundo espiritual. Daniel tem esse discernimento quando o anjo traz a resposta. E ele persevera na batalha espiritual. Aí eu digo que talvez o avivamento, é claro, quem produz o avivamento, pastor, é Deus. É o Espírito que produz. Agora você imagina se nós 5 aqui estivermos com essa consciência de orar todos os dias, buscar Deus,
aí mais 10, aí toda uma igreja com uma consciência de orar todos os dias. Existe assim, se você está, como você diz, aleluiado, se eu estou avivado, se o outro está cheio do Espírito Santo, nós três estamos. Imagina um ambiente com 3 pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo. Pô, começa a fluir os dons, começa a acontecer. Você está me fazendo lembrar do clube dos santos que tinha dos avivalistas, John Wesley com seu irmão Charles Wesley. E era um grupo de 7 que criaram um avivamento mundial, mas com um grupo de pessoas dispostas a buscarem a Deus. Eles se reuniam para quê? Pela disposição de buscar a Deus. Tudo fica mais fácil, mais simples quando está acontecendo, não é? Você chega num culto, vamos supor, você vai pregar num culto, ou eu vou pregar no culto, e aí o pessoal do louvor já prepara aquele ambiente de adoração, você vê que tem gente que está orando, buscando, pô, alguém vai fazer uma oração avivada, o outro tá... Um dia um amigo veio pregar, inclusive aqui na igreja, e foi um dia que o louvor, assim, sabe aquele dia que o louvor põe a bola na marca do pênalti, sabe esse dia? Põe a bola na marca do pênalti, o céu está aberto, a coisa está acontecendo. E aí depois ele falou para mim assim, pô, pastor, fluiu, né? A coisa aconteceu. Eu falei, cara, a torcida gritava o seu nome, o juiz deu pênalti aos 45, estava 0-0, o cara colocou a bola na marca do pênalti e o goleiro estava com a mão amarrada. Eu falei, eu estava tudo preparado, brincando com ele, eu falei, estava tudo preparado. Eu falei, e esse é o ambiente que a gente deve encontrar, não é que a gente deve encontrar. Um ambiente de gente assim, cheia de Deus, cheia de Deus, e fica aquela coisa gostosa, fácil. Eu imagino isso na oração bíblica que acontece do relato de Deus libertar Pedro da prisão. Quando Tiago, o apóstolo, é morto à espada, e Pedro é preso com a finalidade de ser morto no dia seguinte. A Bíblia faz menção que a igreja se reuniu, uma parte dela, na casa da irmã Maria. Acreditam até que Maria, mãe de Marcos, Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Como é que é o primeiro? João Marcos. E lá eles começam a orar com uma disposição que Deus interfere no sobrenatural e envia um anjo para libertar Pedro. Com certeza. Né? Pedro acha que está até dormindo, sonhando, né? Ele tá, parece que é um sonho e tal, e ele vê o anjo dizendo para ele, calça as sandálias, né? E vem comigo, e ele começa a ir, as portas começam a se abrir, e ele sai da prisão. Para onde ele vai? Exatamente para aquela casa onde está todo mundo aleluiado, buscando, orando. No entanto, a menina Rod, quando ouve Pedro batendo na porta para entrar, ela abre, ela se assusta, porque eles não sabe o que fazer. Começaram a orar pela libertação de Pedro. Pedro está na porta ali agora. Aí ela volta, e quando ela volta, ela compartilha para o pessoal não acredita. Não é Pedro, você está tendo uma visão. Né? A gente começou a orar agora, aí vem aquilo, clama a mim e respondeste. Tem coisas que a gente pensa que é para agora, Deus dá para depois. Tem coisas que nós imaginamos que é para depois, Deus acaba dando agora. E tem coisas que a gente ora pensando que são impossíveis. Não é que a gente não crê. São coisas extremamente difíceis. Porque essa passagem registra isso. Um povo que está orando para Pedro ser liberto. A moça vem e fala, Pedro está na porta. Eles falam, não pode ser. É um fantasma. Visão. É uma visão. É o anjo. É uma visão. Então, muitas vezes a gente vai para a oração sabendo que a situação é difícil, que ela é complicada. Ainda assim a gente vai. Ainda assim a gente está ali, batendo os pés na porta de Deus. Está ali, incomodando, como diz a parábola. Está ali falando com Deus. Acho que cabe muito assim, a gente crer, acreditar, confiar e saber que se a oração foi capaz de mover isso, ela é capaz de mover outras coisas, ela é capaz de mover o nosso tempo. Outra coisa que eu acho muito importante na oração são os pequenos sinais dentro desse discernimento que a gente precisa ter para entender a resposta de Deus. O exemplo de Elias, o senhor falou de um pequeno sinal, uma pequena nuvem. O exemplo de Elias, quando ele entende que a resposta é aquilo que é um sinal tão insignificante, mas que é a resposta de Deus. Tem que estar antenado para isso. O que seria uma nuvem do tamanho da mão de um homem por uma grande tempestade, para fazer chover depois de 3 anos e meio sem chuva. E ele, quando vê aquilo que o moço volta dizendo assim, eu vejo no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Nós até cantamos, né? E este é o sinal
que a sua chuva vai descer. É assim, Daniel? Vai chover. Então tem que ter essa atenção para os sinais da resposta de Deus. A resposta de Deus de Eli para Ana foi um sinal. Com certeza. Né? Então, isso é importante. Tem que saber captar e tem que acreditar naquilo que foi captado. Né? Porque o Elias e o rapaz viram a mesma coisa. Um disse que é algo insignificante. O outro disse, prepara a tua capa porque vai vir grande chuva. Grande chuva. Já ouço o barulho de uma abundante chuva. Então, assim, não é só ter o sinal. Você tem que ter o sinal e tem que estar ligado. Porque Elias estava ligado e o outro não estava. Elias devia ter uma vida de oração, talvez uma intensidade com Deus, como você colocou, muito maior do que o outro. E aí que eu tá. Às vezes, Wander, a gente está orando, a gente vê uma coisa, se você não tiver com essa conexão com Deus, você vai pensar, mas isso aqui é pouco. Talvez tem gente nos assistindo aqui hoje que tem falado coisas para Deus, pedido coisas para Deus. De gente que nunca aceitou um convite, nunca aceitou uma oração. Mas um dia do nada essa pessoa fala, não, tudo bem, se me convidar eu vou. Sinal de Deus. Investe nisso, confia nisso. Deus abriu uma pequena brecha para a gente colocar ali a nossa cunha e forçar e a coisa acontecer. E a coisa abrir. E a coisa dá. Então não precisa de muita coisa, Wander. Não precisa de muita coisa, porque a fé vai fazer até mesmo o pequeno grão ser uma árvore frondosa. Então, às vezes a gente vê um pequeno vislumbre. Se você tiver fé, isso pode virar uma coisa poderosa, uma coisa grandiosa. Uma pequena resposta, um olhar, um aceno, resposta de Deus. Glória a Deus. Então fica atento, porque é assim que Deus faz, assim que Deus fala, assim que Deus opera. Pastor Ricardo, nós falamos muito sobre a nossa vida de oração no contexto pessoal. Acabamos falando de uma oração coletiva e dentro dessa questão da oração coletiva, qual a importância dela? Às quintas-feiras nós temos na nossa igreja local o culto que denominamos intimidade com Deus. Perfeito. Ali há momentos de direcionamentos na oração que é para a igreja, da coletividade. Qual a importância disso? Do arraial do Senhor, da grande família de Deus, estarem reunidos em um só lugar com o propósito de estar orando. Primeiro que acredito que há um mover especial na comunhão dos santos, quando a igreja se reúne. Até mesmo por essa passagem bíblica que você citou, que para mim ela é um marco também do poder da oração da igreja. Quando a igreja está reunida ali orando, com certeza há um mover espiritual muito poderoso, porque são várias pessoas buscando. Mais um dos intuitos também dos cultos nossos de quinta-feira de busca de Deus, não é só da oração coletiva. É que estamos, graças a Deus, num grupo grande, num grupo crescente, graças a Deus também por isso, de gente orando, mas é para que essa pessoa também tenha um tempo de oração. Por isso que muitas vezes a gente pede para a pessoa orar sozinha, se põe no seu lugar. O Espírito vai dando direção para o dia, né? Às vezes a gente faz um pequeno grupo, às vezes começa uma batalha, às vezes a coisa acontecer, mas para a pessoa também ter o seu tempo de oração. É pouco, são 2 horas de culto no máximo, 1h30 de culto no máximo. Depende de quem está pregando. Se Depende, for pastor Ricardo. Se for pastor Vanderlei, é 3 horas de culto. Mas o interessante é levar essa pessoa também a ter o seu tempo de oração. Eu já tive amigos que vieram aqui, amigos de futebol, amigos de outras situações, que vieram à igreja numa quinta-feira e foram impactados. Por quê? Porque a gente está num tempo ali, estimulando a pessoa, não, fala com Deus agora, conversa com o Senhor, olha, apresenta e busca, olha, tem essa situação que vamos todo mundo orar junto, dá a mão. Então isso leva a pessoa para quem não tem, a falar, caraca, como eu me sinto bem quando eu estou orando, poxa, olha que coisa maravilhosa, olha o resultado disso, olha a paz que me veio, olha a tranquilidade, batalhei por essa situação. Então a gente vai ensinando também as pessoas um caminho. E isso essa é a necessidade. Eu sei que dentro da coletividade do corpo de Cristo é tremendo. Pastor Ricardo Andrade, eu sei que nós não precisamos sentir para ter a convicção de que Deus nos ouve e de que Ele está conosco, mas é bom sentir a presença de Deus. É bom demais. É bom quando você está, Dona Ângela Volcher? É bom demais. Quando você está lá orando, de repente, sem aquela sensação que fisicamente você sente a presença de Deus, as lágrimas vêm nos olhos. Já aconteceu isso na sua vida? Você está ali num culto, de repente vem aquele dia que você está sentindo no físico. Você não precisa sentir, mas você está sentindo no físico. Já aconteceu? Já aconteceu de quando a pessoa ia orar por mim e Deus revelar o que eu estava pensando. Então, Glória a a Deus. oração da pessoa são as palavras que eu falei para Deus. Então, aí é muito nítido a presença dele ali.
Amém, glória a Deus. E Deus nos dá essa intimidade quando conectados com Ele, alinhados com Ele, de direcionamento de orações. Às vezes você não sabe de nada da vida da pessoa. Nas quintas-feiras, às vezes, as pessoas vêm para receberem as orações com a imposição de mãos. E às vezes você olha para a pessoa, daqui a pouco parece que vem na tua mente um monte de Deus, o Espírito Santo soprando, e você vai começando orando, e o Espírito Santo vai te dando um direcionamento na oração. Quando você vê as pessoas em lágrimas, estão ali, ou depois te procura e fala, puxa, olha. Teve uma oportunidade, André, um culto de quinta-feira. Condução do culto não estava comigo, nem a pregação. Eu estava só ali como presbítero na época, eu acho, orando pelos irmãos. E a oração no dia era por vida profissional. E tinha um rapaz que já foi da igreja há muito tempo, não conhecia pessoalmente, não conhecia. Ouvia as pessoas falar, não sabia. Na verdade, eu ouvi o nome dele muitas vezes nas conversas, mas não sabia quem era. Essa pessoa estava na igreja nesse dia. E ela já era diretor de uma grande multinacional, foi mandada embora, estava desempregada. Estava na igreja. E na hora da oração, por emprego, por essas coisas, essa pessoa veio à frente. E caiu, acho que pela vontade de Deus, diante de mim ali. E aí, na hora de orar, ele, como você falava, orar pelo quê? Pode nos abrir uma porta. Eu acho que ele estava num processo seletivo. Eu falei, amém. Quando eu pus a mão sobre ele, o Espírito Santo falou assim, não é essa oração que eu vou fazer. Vai falar sobre o perdão do pai dele. Meu Deus. Aí eu falei, caraca, eu pus a mão e comecei a falar, Senhor Jesus, para que ele e o pai e tal, tem uma reconciliação, libere perdão, tal. Aí aconteceu também o que você falou, começou a chorar. Glória a Deus. Começou a chorar, mas assim, como era não deu tempo de ouvir, aconselhar e nada. Eu orei ali por ele e tal, pus as mãos, fiz a minha primeira oração, ele saiu muito emotivo e saiu. Aí depois que ele comentou com outro irmão, fui orar lá com o pastor lá e aconteceu isso, e isso é tremendo. E compartilhando algo pessoal com você, Wander, que aconteceu comigo algumas quintas-feiras atrás, eu cheguei no culto muito apertado no culto de quinta-feira. Eu ia dirigir o culto naquela noite. Coração muito apertado, com algumas situações pessoais, assim, minhas e com Deus para resolver. E a gente faz os 10 minutos de oração antes do culto, para quem é da igreja sabe o que é isso. Eu me ajoelhei ali e comecei a falar, poxa, estou com o coração apertado, Senhor, tal. E aí, como o profeta Jeremias, falou assim, o que eu falar, você tem que fazer, cara. É por isso que seu coração está assim. Eu falo e você não faz. Ixi. E aí eu comecei a orar, passou até a hora de começar o culto. E eu comecei a orar e eu já levantei com essa palavra. Eu falei, não, então agora vai ser assim que você falar. E eu continuei orando. E daquele dia, assim, eu assumi essa posição. Não importa o que é, meu amigo. Amém. Às vezes, assim, que nem eu teve um culto desse, que eu não tenho ainda, talvez, um discernimento tão claro assim, mas alguma coisa, assim, meu, desce, fica na frente do púlpito, alguém vai lá te abraçar. Eu desci e fiquei, não foi ninguém. Aí na hora eu comecei a me sentir envergonhado, o Espírito Santo fazer o que eu mandar, você tem que fazer. Amém. Aí eu fui e fiz. E agora é assim, agora eu tenho andado nisso. Se ele falar assim, vai lá e põe a mão sobre o pastor Joel, eu vou lá. Amém. Eu tava no culto esses dias, aqui o culto estava acontecendo, não sei se estava louvor ou... Não me lembro exatamente do detalhe, tinha um rapaz ao lado. E o Espírito Santo falou assim, fala para ele que meu plano para ele não acabou. Amém. Eu falei, caramba. Quando ele passou perto de mim, o Espírito Santo falou assim, olha, o plano de Deus para sua vida não acabou. Esse rapaz foi para o lugar dele, na hora do apelo, esse rapaz volta chorando na frente. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. São essas coisas que a presença de Deus proporciona. E isso vem através da nossa intimidade com Ele. Por quê? Porque além da revelação plena, a autoridade da palavra de Deus, que é fundamental e nós não abrimos mão dela, nós entendemos e sabemos que o Espírito Santo, ele está aqui. Ele é a representação, ele habita em nós, ele fala. Ele não é uma energia, ele não é uma falange, como os espíritas falam, ele não é um karma, ele não é uma áurea, ele é Deus, um Deus pessoal que fala. Você abre Atos dos Apóstolos, você vai dizendo, e disse o Espírito, e falou o Espírito. Pô, Felipe está ali no maior avivamento, o Espírito Santo fala com ele, vai até a estrada de Azoto, né? Azoto, eu não lembro a região. O Espírito Santo fala, se aproxima da carruagem, está falando com ele. Né? Vai lá, o Espírito Santo, no envolvimento da conversão de Paulo, fala com Ananias. Né? Então, é muito claro a voz do Espírito Santo. E, além disso, o Espírito Santo, ele
ele concede dons aos homens, e um dos dons é a palavra de conhecimento. Com certeza. E às vezes ele vai trazer essa palavra de conhecimento, né? E pode nos dar esse dom de uma forma interina para que a gente possa exercer esse ministério. certeza. Muito bom. Saiba que eu tenho orado pela sua vida, pelo pastor Joel também. Nós que estamos continuamente, graças a Deus por isso, ministrando a palavra, dirigindo reuniões, para a gente ter essa palavra de sabedoria. Porque creio absolutamente nisso, né? Tanto eu, quanto você, quanto o pastor Joel, a gente está interessado na edificação da igreja. E isso, a Bíblia diz que edifica a igreja. Ter a palavra que a pessoa... Não é só uma palavra que a gente conhece, bíblica, não é só a exposição propriamente das Escrituras, mas é ter a palavra que vai alcançar o coração dessa pessoa, vai mostrar ali a presença de Deus, enfim, vai revelar o oculto, vai fazer a coisa acontecer. Precisamos disso. Amém. Precisamos disso. Então, Obrigado, pastor. E buscando eu a Deus por preciso. isso, pelas Eu nossas preciso. vidas. Obrigado. E continue orando, viu? Por Com favor. certeza. Ângela, eu estou meio perdido. E aí? Então Meu tá Deus bom. do céu. Mas não tem fim hoje. Nós temos tipos de oração e que conduz muito bem a nossa vida. Por exemplo, nós podemos começar a oração de louvor e gratidão a Deus, né? Sempre. É importante, os salmos nos ensinam muito a esse respeito de sempre adorar e louvar a Deus com o coração grato a Ele. Santificado seja o seu nome de Jesus. já né? começa, a oração assim. Eu, quando eu estudei modelo de oração, eu gosto muito do livro do Bill Hybels, né, que fala sobre ocupado demais para deixar de orar. Lá ele dá um modelo de oração também. Já participei de seminários sobre isso. Sempre comece louvando a Deus. Sempre comece adorando a Deus. Por quê? Porque te leva a um espírito de rendição, te leva a um espírito de adoração a Deus, a um espírito de louvor. Já não mostra aquele negócio, já chega pedindo, não. Cara, começa louvando a Deus, começa adorando a Deus, começa bendizendo ao Senhor, começa dando glória a Deus, aleluia. Entra dentro da oração primeiro, né? Entra naquele clima de oração primeiro. Deixa o clima te envolver, não é só chegar lá e não é um ponto que você bate. Deixa aquele clima tomar a sua mente, tomar o seu coração. E nada melhor do que o louvor para dizer isso, né? Verdade. Nada melhor do que a ação de graça para dizer isso. E uma coisa interessante para você aprender a louvar a Deus e ter um coração grato é ler o livro de Salmos. E lá nos Salmos vai te ensinar tanto. O salmista, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo quanto é em mim, bendigo. Grande é o Senhor. Conhecido é Deus em Judá. Tanta coisa que você vai aprendendo ali para orar, né? Segundo o pastor Ricardo Andrade, nós podemos também fazer pedidos a Deus. Claro. Filipenses, Ângela, há a possibilidade de colocar Filipenses capítulo 4, versículo 6, que nós podemos colocar diante de Deus as nossas necessidades e fazermos pedidos a Ele. Por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Com certeza. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Exatamente. Então, assim, Deus sabe que nós temos necessidades e a gente apresenta diante daquele que pode resolver. A gente não está apresentando diante de pessoas, nem de santos, nem de nada. A gente está chegando diante de Deus dizendo: Deus, existe essa situação. Verdade. Me ajuda nela, me ajuda a afirmar nela, enfim. O senhor falou exatamente sobre necessidade de sustento. Mateus capítulo 6, versículo 11, ensina-nos a orar pelo sustento. Tiago diz que nós podemos pedir até a Deus sabedoria. Com certeza, devemos, né? Que liberou geral, está liberado. Hein, Ângela? No céu está liberado, né? Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Está liberado. Está liberado. Liberou geral. É só pedir. Exatamente. Provérbios 16, 3 diz o quê, dona Ângela? Provérbios 16, 3. Eu coloquei aqui, vamos lá. Entregue as suas obras ao Senhor, seus sonhos ao Senhor, e o que você tem planejado será realizado. Olha que coisa tremenda, né, Wander? Olha que coisa tremenda, porque assim, como eu falei a princípio, você chega perto de Deus, Deus põe coisas em você. Né? Deus implanta coisas em você. Deus, através da oração, através essa atmosfera toda assim que você cria, Deus vai colocando coisas para dentro de você. Essas coisas são sonhos, são as vontades. Aí vem o sábio Salomão e diz: põe agora esse sonho diante de Deus, porque ele vai realizar.
né? Eu estou escrevendo um livro que chama O Sonho Improvável, né? O sonho que Deus pôs no coração de José. Então, assim, mesmo o improvável nas mãos do Deus do impossível, acontece. Verdade. Então, por isso que é uma palavra de sabedoria de um sábio. Apresenta os seus sonhos a Deus, amigão. A melhor coisa que a gente faz. Ter sonho tem que ter, mas tem que ser um sonho apresentado para Deus. Se for da vontade dele, vai se realizar. Se não for, não vai. Nós aprendemos também na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, que fala-nos que é importante na oração a confissão de pecados. Sim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda Com injustiça. certeza. Não adianta entrar com máscaras, né? Não tem como. Não tem jeito. Não há o que fazer nesse caso, a não ser chegar no nível máximo da hipocrisia, que é tentar enganar Deus. Né? Não tem como. E é diante de Deus que a gente confessa pecados, é diante de Deus que a gente se arrepende deles. É Deus, né? É Deus quem perdoa, é Deus quem restaura. Então, se você, diante de Deus, de alguma maneira, tentar enganar, você não vai conseguir. Deus sabe tudo. Deus sabe o interior, Deus sabe o exterior, Deus sabe o que passa no coração, Deus sabe tudo. Então, chega diante de Deus com humildade, né? Pô, confessa os seus erros. Não há ninguém também que nos compreenda e tenha um desejo de nos restaurar maior do que Deus. Deus, é verdade. Então, não tem como, tem que confessar pecado diante de Deus. Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele ensina-nos também a interceder pela vida de outras pessoas. Fazemos intercessão. Ele diz assim: orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Isso é importante, com todo tipo de oração e súplica. Então, há tipos de oração. Sim. Né, de oração. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a intercessão é muito bom. O que Daniel falou sobre Daniel, né, ele está intercedendo pela nação israelita. Ele descobre pela palavra que os 70 anos já estão se findando, e ele se põe numa postura, e a primeira coisa que ele vai fazer, além de confessar os pecados dele, ele vai confessar os pecados do povo, né? Ele começa a orar pedindo: nós pecamos. Mais uma coisa que eu reputo como importantíssima, a intercessão. Você precisa de um intercessor, eu preciso, todas as pessoas precisam de um intercessor, alguém que fale sobre ela para Deus. Alguém que chega diante de Deus e fala: olha, Senhor, eu sei que tem alguém lá que está assistindo uma dor. Senhor, olha, tem essa pessoa aqui que está nessa situação. Senhor, cobre essa pessoa, reveste essa pessoa. Há um poder também pesadíssimo nisso, Wander, onde você chega diante de Deus com alguém, onde você chega diante de Deus... Para nós, pregadores, isso é muito importante. Isso? Além de termos a nossa vida de oração, isso é crucial. Pessoas que se levantem para interceder pela nossa vida. Isso, né? Certa vez foram... O príncipe dos pregadores foram entrevistar ele. Spurgeon. Charles Spurgeon, exatamente. E perguntaram para ele assim: qual que é o seu segredo? Por que a sua mensagem é tão poderosa? 10 mil pessoas fora, não, 10 mil pessoas dentro, 20 mil pessoas fora ouvindo a mensagem dele no tabernáculo lá. Ele disse: meu segredo está debaixo do púlpito. Porque era debaixo do púlpito que as mulheres se reuniam para orar por ele durante toda a mensagem. Glória a Deus. Então, assim, a intercessão, ele sabia, isso é fundamental para o sucesso ministerial, fundamental para o sucesso da família, fundamental para o sucesso do casamento, fundamental para o sucesso dos filhos. A frase virou jargão, mas é verdade. Mães de joelhos, filhos de pé. Essas frases viram jargões, mas elas são verdadeiras. Não adianta, não tem como você ter um ministério bem sucedido se não tiver gente que ora a Deus por você, que pede para Deus que te cubra, que te revista, que te guarde. Tem a sua parte, mas tem esse revestimento também de oração. O povo não está lutando, Moisés não está com as mãos levantadas. Sim. E quando Moisés abaixa as mãos, o que acontece? O povo começa a perder a batalha, mas quando ele levanta as mãos, não é essa cobertura espiritual falaciosa que as pessoas dizem, mas é a intercessão de homens de Deus diante do Deus dos homens. Isso precisa ter. Se não tem isso também, as pessoas estão à deriva. Elas estão muito mais abertas ao agir do maligno do que gente que tem gente cuidando delas. Verdade. Ele intercede também por Ló diante do Senhor. Sim, Abraão, a intercessão de Abraão, exatamente lá em Sodoma e Gomorra, né? Sodoma, né? Isso mesmo. Muito bom, pastor Daniel, obrigado pela sua contribuição. Pastor Ricardo Andrade, chegamos ao final da nossa programação. A diretora que manda e desmanda, Ângela Vautier, já nos disse que chegamos ao final da nossa
programação. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aí nas nossas redes sociais. Novamente, quero agradecer o carinho de vocês nos permitirem, através da conexão, entrar aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Deus te abençoe nessa terça-feira. Meu amigo, suas considerações finais? Só agradecer também o tempo que a gente passou aqui junto. Espero que você seja edificado com isso. Enfim, os nossos canais estão sempre abertos, tanto virtuais quanto presenciais, para estar junto com você, te ajudar, enfim, esclarecer o que for necessário. A gente está com a nossa vida aqui à sua disposição. Que Deus te abençoe. Ângela Vautier, gratidão pela sua vida. Alguma coisa a declarar? Aninha de Jesus, alguma coisa a declarar? Pastor da Rocha, o que diz? Fala, Daniel. Programa abençoado. Amém. Daniel, quinta-feira, você e a Ângela quebrando tudo. Conversa não. Conversa lógico. Os hinos que cantamos, exatamente. Ângela, junto com o pastor Daniel. Vocês vão falar sobre o que na quinta-feira? Nossa, ainda não sabem? Segredo. É segredo de Estado. Deus abençoe a todos vocês, uma ótima terça-feira, um excelente Gêmeos para aqueles que hoje à noite vão se reunir, porque hoje é dia dos nossos lares se abrirem, os anfitriões receberem os grupos pequenos e ter aquele tempo de ruminar, desfrutar da palavra de Deus na nossa semana temática. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.